Volto agora com a análise com o nosso time. Diego, começo com você. Parece que o processo aí na Câmara vai ser puramente formal. Você tem ali a corregedoria colocando os fatos. A gente trouxe outro dia aqui na Arena os membros da mesa diretora que votam, mas o clima é mesmo de cassação do Deltan, não é? O que você tem de feeling por aí? É isso, Raquel. Eu lembro a quem nos acompanha que o que foi cassada foi a candidatura, né? A inelegibilidade que foi decretada do Deltan Dallagnol e não o mandato dele. Claro que, por consequência, na prática, nós estamos falando do mandato cassado. Inclusive, o deputado Pompeu de Matos, que é de um partido da esquerda, do PDT, fez um discurso lá no plenário da Câmara na semana passada, defendendo, inclusive, um projeto de lei, dizendo que apresentaria esse projeto para que toda e qualquer cassação de parlamentar tenha de passar necessariamente pela aprovação, pela validação ou não dos pares ali no Congresso Nacional. Sobre esse assunto, Raquel, eu queria trazer 3 comentários que eu ouvi aqui em Brasília nos últimos dias. Um deles é de que se o Deltan acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão unânime do TSE, a frase da fonte foi a seguinte: será humilhado como poucos no Supremo Tribunal Federal. Um advogado criminalista também, conhecido do público, me mandou nos últimos dias uma foto do Dallagnol em cima do trio elétrico, nesse movimento que ele fez nesse fim de semana, e comentou assim embaixo da foto: se continuar assim, ele vai acabar sendo preso. É a opinião ali de um advogado criminalista conhecido aí do público. Agora, eu ouvi até mesmo entre aliados do Deltan Dallagnol, Raquel, alguns acreditam que ele tinha que ter feito o que ele fez mesmo, partir para o tudo ou nada, falar em revanchismo, convocar uma coletiva, mas há entre aliados aqueles que avaliam que o melhor teria sido o Dallagnol submergir após a decisão do TSE, divulgar uma nota oficial, mas não fazer uma coletiva tão longa como ele fez, ou mesmo ir para as ruas como ele foi nesse fim de semana. O que eu ouvi de um aliado era melhor que ele deixasse o povo sair em defesa dele do que ele mesmo sair em sua autodefesa. Na avaliação desse aliado, teria um peso político, a estratégia política poderia ter sido um pouquinho diferente, Raquel. Qual que é a sua avaliação sobre esse ponto que o Diego coloca das estratégias políticas que o Deltan poderia ter adotado? Ele foi para cima, né? Se defendeu, colocou ali todos os pontos, questionou a decisão do TSE. Ele disse que tem aliados que achavam que ele deveria esperar que o povo viesse em sua defesa. Mas será que tinha povo? Raquel, eu tô achando essa estratégia dele quase que suicida, assim. O Deltan, ao longo da carreira, teve problemas com o Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato tentou alcançar, né? Inclusive a gente chamava, quando trabalhava com o Diego, inclusive, no antagonista de lava-toga, né? Que era seria o próximo passo da Lava Jato, né? Avançar sobre o judiciário. Muita gente das cúpulas das cortes superiores, não só do Supremo, identificaram esse movimento. E, de certa maneira, a Lava Jato também, ela foi se fragilizando depois, principalmente, que a Dilma caiu. Porque avançou sobre outros flancos, o judiciário, tentou avançar sobre o judiciário, tentou avançar sobre a direita, e aí ela foi se fragilizando politicamente. Por que eu acho suicida? Porque quando chega uma grande causa no Supremo, quem é esperto e inteligente procura as grandes bancas de advocacia, em São Paulo, em Brasília, no Rio, para pegar os advogados que dialogam e transitam bem no Supremo Tribunal Federal. Sei lá, pega o Tiziano Figueiredo lá de Brasília, Rodrigo Mudrovich, Dr. Turbay, pega esse pessoal que, Pier Paolo, né, que transita muito bem no Supremo, justamente para chegar gabinete por gabinete, explicar a situação do processo, né, o que a gente chama de embargos auriculares, né? E é tudo que o Deltan não está fazendo. O Deltan está fazendo o contrário disso. Ele, de certa maneira, a gente entende a revolta, a ira dele, mas todo o procedimento que ele vem fazendo desde a cassação tensionando mais a relação com o Supremo. E se a última tábua de salvação é o Supremo Tribunal Federal,
ele teria que distensionar e partir ali, pega um desses advogados aí, não só esse que eu citei, mas tem tantos outros aí, para fazer uma operação política também, além de uma operação jurídica no Supremo Tribunal Federal. Quando ele parte para esse embate, para esse confronto, ele dificulta ainda mais uma situação política dele, que já está muito difícil e muito complicada. Eles estão falando mais ou menos dos 11 ministros do Supremo, mais ou menos 3 ele teria a seu favor. Então, ele... Mas a sensação que dá é que meio que ele desistiu dessa via jurídica do TSE, do Supremo Tribunal Federal, que ele decidiu transformar numa questão política, que ele já está dando o mandato como perdido e está se alavancando politicamente para eventuais candidaturas no futuro, para se projetar. Agora, Joel, faz sentido o que ele está fazendo diante da votação unânime que a gente assistiu, do que ele chama de pressa para notificá-lo, ou ele deveria fazer o que o Caio está falando, de tentar ainda, pelo sistema, se movimentar no Supremo Tribunal Federal? E o Caio está falando que teria ali, talvez, 3 votos a favor. Olha, Caio, o que está pressuposto nessa análise é que existe um caminho político possível para ele conseguir reverter no Supremo. Caminho jurídico. Não, mas ele foi um jurídico / político para tentar, quem sabe, mudar votos no Supremo. Eu não sei se existe. O dado voto de unanimidade do TSE, com uma interpretação do que significa pendência de processo administrativo totalmente inédita para cassar, e não é à toa, para cassar o mandato dele, para cassar a candidatura do Deltan Dallagnol. Mas eu duvido muito que tivesse qualquer outro caminho do que esse que ele está tomando agora. É o caminho que restou e é um caminho possível. Quando existe uma percepção forte de que uma pessoa, um ator político, está sendo perseguido pelas autoridades e pela justiça, ele nem sempre se enfraquece com os processos, ele pode até se fortalecer. Vamos pensar no caso, não estou dizendo se foi ou se não foi, estou só levantando casos que foram percebidos assim. Lula, agora nos Estados Unidos, Trump, aqui no Brasil agora, Bolsonaro. Essas figuras que tiveram como alvo da justiça muitas vezes, não saíram diminuídas por isso. Pelo contrário, saíram com mais força e acho que é isso que o Deltan está mirando. Não sei se ele vai conseguir, mas acho um caminho possível, é o caminho, inclusive, que restou a ele. Um advogado opinou que se ele fosse ao Supremo, ele teria a maior humilhação possível. Humilhação maior do que a unanimidade, ele não vai ter. Ele vai ter, no pior das hipóteses, uma votação unânime igual. E se tiver grandes discursos do Gilmar Mendes contra ele, ou de outros ministros, ou Alexandre de Moraes, ou qualquer outro ministro, ou Dias Toffoli, esses discursos podem ser ativos políticos do Deltan para se capacitar no futuro, para olhar para o futuro. Então, eu acho que, dada a situação que o Deltan se encontra agora, esse caminho que ele está trilhando é o caminho que restou e é o caminho possível e possivelmente bem-sucedido.